Bom dia! Começamos agora o quadro Ciendo Saudável. Hoje, quinta-feira, abrindo o podcast Doses Milionárias. E esse quadro é um oferecimento da clínica Ciendo Endocrinologia. E o objetivo e propósito desse quadro é ampliar sua consciência em saúde. E hoje, para falar aí sobre o tema emagrecimento, a gente tem uma convidada super especial, que é a Aline Medeiros, que é personal trainer e em breve nutricionista também, né, Aline? Seja muito Exatamente. bem-vinda, Aline. Obrigada mais uma vez pelo convite, Polly. E é sempre um prazer enorme estar falando sobre atividade física, sobre os inúmeros benefícios, né, que o exercício traz para a população em geral. Ah, muito bom. E assim, esse tema de emagrecimento, que é um tema que a gente já está acostumado a conversar muito e no dia a dia com os alunos, com os pacientes. Sim. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você com relação a isso, a gente sabe do tanto que faz diferença a pessoa ter um tempo destinado para o exercício físico. E assim, na sua impressão, assim, qual que é o principal perfil hoje, né, dos alunos que te procuram, qual que é o principal objetivo dos alunos que hoje estão te procurando, como que eles chegam, assim, conta um pouquinho pra gente como que está o cenário atual aí da musculação, das aulas de personal, como é que tá? No início, assim, quando a pessoa chega, a primeira coisa, eles falam: "Eu preciso emagrecer, eu quero mudar o meu estilo de vida, porque eu não tenho dado conta sozinho, sozinha", porque é muito difícil, às vezes, para aquela pessoa que, às vezes, não tem um conhecimento, e a gente sabe que a musculação, ela não é algo, num primeiro momento, tão prazeroso, né, Polly? E eu acho que o fato de ter um profissional ali traz essa segurança, né, para essas pessoas, para que elas falem: "Poxa, eu vou fazer, não vou me machucar e vou ter um corpo muito mais bonito, um corpo mais saudável". Não, muito bom. E assim, as pessoas, na verdade, elas buscam muito o resultado, né, Aline? Então, assim, é Sim. lógico que é muito, assim, estimulante para as pessoas que querem começar a fazer uma musculação ou qualquer outra atividade física, tá aliado ali um resultado. E aí eu costumo falar que o emagrecer, né, que é essa mudança no corpo, ela é uma mudança que pode ser feita de várias formas, né? Então, assim, a gente fala muito sobre a questão do emagrecimento consciente, e aí a ideia que eu passo para as pessoas é que o emagrecimento ele pode ser consciente ou não. Por quê? Porque o resultado na mudança do corpo ele pode ser junto com a mudança de comportamento ou não, né? Então, assim, Exatamente. eu acredito que a atividade física ela tem isso, né? É uma decisão de um emagrecimento além só da mudança no corpo, né, Aline? Isso, e o emagrecimento, eu falo que ele é uma consequência de todo o conjunto das nossas ações, seja na parte de atividade física, na parte de alimentação, em priorizar esse cuidado com a saúde. Recentemente, eu até saí um pouquinho de rede social, justamente porque eu falei: "Cara, eu preciso cuidar do meu tempo, eu preciso ter um tempo de qualidade para que eu também possa oferecer isso para as outras pessoas". Olha só, não, espera aí, Aline, e aí você tá me falando isso ao vivo, como foi isso, assim, logo você, que assim, a gente fica até quem te acompanha no Instagram fica até preocupado, se não tem um story ali, se você não tá aparecendo, mas o que que aconteceu? Conta pra gente. Isso, então, como você falou aqui, eu estou cursando nutrição, né, para cuidar aí também dessa parte de alimentação, e algo que eu venho colocando muito para as pessoas é justamente ter essa consciência no momento em que elas olharem para si. Cuidar da saúde, ter um corpo melhor. E eu falo, Polly, que essa questão de saúde, ele vai muito além de só atividade física e só alimentação. E também já tendo participado do programa Emagrecendo, né, tem alunas minhas que também participam com você, que já tiveram vários resultados, é justamente isso, é a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo em prol daquele resultado que a gente tem buscado, né. É ter essa consciência de: "Isso daqui tá um pouco difícil, eu preciso ajustar, eu preciso dar um pouco mais de atenção para o meu corpo, para as minhas emoções", e é muito o que a gente vê lá no Emagrecendo, que é justamente algumas pessoas elas comem não porque estão com fome, mas porque vem no alimento uma forma
exercício físico também, às vezes, tem aquela questão, eu não vou cuidar do meu corpo e tal. Então, assim, é a gente parar um momento, olhar para si e ressignificar aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Será que os meus comportamentos estão, de fato, colaborando para os resultados que eu quero ter a curto, médio e longo prazo? Né? E a atividade física, quando as pessoas elas vêm buscar um personal trainer, algumas delas vêm porque querem facilitar o caminho até aquele resultado que é um corpo mais magro, outras vêm porque elas falam o seguinte: se você não estiver aqui, eu não vou. Então, assim, existem vários fatores que fazem com que a pessoa perceba que sozinha eu não estou dando conta, eu preciso ajustar. E é muito interessante isso, quando essas pessoas tomam essa consciência de que sozinha eu não estou dando conta, e aí ela vai buscar profissionais que conseguem facilitar o processo. E ao terem esse processo facilitado, os resultados eles são muito mais efetivos. Porque às vezes você está ali sozinho, poxa, eu estou tentando emagrecer, tem o blogueiro ali, ele consegue entregar resultados. Você até pode ter um resultado, mas nada se compara a profissionais que estão ali constantemente se atualizando, igual eu vejo lá no seu perfil, que você vai para congresso, teve lá o lançamento do Monjaro, enquanto muitas pessoas estavam no achismo, ele funciona assim, é aquilo. Não, você estava lá, direto da fonte. Então eu acho isso muito importante. A gente está o tempo inteiro se atualizando, colocando isso em prática, não só nos nossos clientes, mas também na gente. Então, assim, isso é muito importante. Não, muito bom você falar sobre isso, porque eu acho que hoje é um grande diferencial esses bastidores do profissional que cada pessoa escolhe para cuidar. Porque, por exemplo, a gente está vendo aí um boom, né, de inteligência artificial, e aí a gente já vê que parece que isso vai ajudar muito, a gente pegando o lado bom, né, de facilitar a vida das pessoas. Mas eu acho que o grande diferencial daqui por diante, em termos de profissionais de saúde, são esses bastidores. Quem é esse profissional de saúde? Eu até perguntei para você com relação a essa questão de rede social, porque é uma coisa que a gente vê hoje no dia a dia, em que as pessoas, às vezes, esquecem um pouco de ter limites com relação a isso. Exatamente. E aí, quando a gente fala da consciência, do emagrecimento consciente, é sobre isso. É entender, sim, que é importante um resultado, mas saber que existem prioridades, no caso, com relação à saúde mesmo, e que existem limites. E aí quem está em casa, que vai escolher um profissional, seja um nutricionista, seja um personal, seja um médico, para cuidar da saúde, é um grande diferencial você saber, ter essa informação de que esse profissional coloca a saúde em primeiro lugar. Exatamente. E aí, assim, uma referência que a gente tem para saber disso é como que é a vida da pessoa. Porque eu falo sobre isso, que às vezes a gente está lá, sim, na rede social, e aí tem gente que fala, mas você é muito blogueira e tudo mais, mas é diferente de estar com limites na rede social. Exatamente. Entender que a rede social, ela pode ser sim um palco, ser uma vitrine, mas ela não é a prioridade. A gente tem por trás disso, a gente tem uma vida, a gente tem uma família, a gente tem amigos, a gente tem uma rotina de cuidados com o corpo, de cuidados com a mente, e a prioridade não é a rede social. E infelizmente essa relação para muita gente, às vezes até para profissionais de saúde, tá invertida, né? Cria-se ali uma vitrine que não corresponde, na verdade, em termos de cuidado com a saúde, cuidado com a própria condição científica mesmo do que está sendo ofertado. Então, às vezes, na vitrine tem um ótimo profissional, mas que na prática não tem uma boa formação ou não tem um cuidado em seguir o que a gente segue em termos de cuidados com a saúde, um tratamento que seja embasado cientificamente, né, Aline? Exatamente. E não é muito difícil hoje ver pessoas que sequer têm uma formação. Claro que, assim, a gente não pode colocar de lado a experiência que essa pessoa tem, mas o profissional que ele é capacitado, ele é habilitado, ele vai te oferecer uma segurança e que ainda por cima ele vive aquilo que ele fala, é outra coisa. Essa minha questão com rede social foi o seguinte, quem me acompanha sabe que eu posto ali as minhas refeições, os meus treinos, um pouquinho de algumas situações que acontecem com os meus alunos. E
às vezes eu falo bem assim, cara, eu tô fazendo isso tudo aqui, e às vezes dava aquela sensação de que tava faltando alguma coisa, sabe, Polly? E aí eu entendi o seguinte, eu preciso de mais tempo. Só que, na verdade, o dia ele tem 24 horas para todo mundo. Só que, às vezes, vou postar um pouquinho aqui e tal. E eu tinha outras prioridades que eu não tava conseguindo conciliar com o uso de rede social. Daria para ter mantido? Daria. Só que eu falei, eu preciso parar um pouquinho, dar uma pausa e me reorganizar mentalmente para que a qualidade do conteúdo que eu tenho postado aqui, ele vá fazer diferença também para as outras pessoas. Porque é muito interessante quando a gente posta uma receita, posta um treino, às vezes trabalhou o dia inteiro e mesmo assim tá ali conseguindo conciliar a rotina, muitas pessoas veem na gente um exemplo a ser seguido. Então eu falo, cara, eu tô cansada, sabe? E você conseguir perceber isso a tempo de falar, eu vou dar uma pequena pausa e depois eu volto do jeito que estava, mas talvez com algumas outras coisas ajustadas. E quando a gente fala dessa consciência, eu acho que quando a gente alinha tudo isso, o emagrecimento ele é algo que não fica vai e volta. A pessoa, ela de fato aprendeu por que ela precisa ter um corpo magro. O corpo magro, ele é um sinônimo talvez de saúde, porque ele não tem acúmulo de gorduras. A gente sabe que o excesso de gordura acumulada, ele inflama o corpo, dificulta a parte do sono. A gente acaba tendo compulsões alimentares, dores no corpo, estresse. Então, assim, são vários fatores que levam você a desalinhar a sua vida como um todo. Não é só a parte estética. A parte estética, que é o que muitos, às vezes, acham que estão buscando, ela é uma consequência de quando você consegue alinhar tudo o que acontece na sua vida. Porque saúde, ela não diz respeito apenas àquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, são as nossas emoções. Então, é um conjunto. Sim, e é interessante falar sobre isso, porque, assim, é claro que, por um lado, eu acho bom a pessoa que foca muito no resultado, de estar com um corpo legal, de estar bonito. E aí eu falo, eu não sou hipócrita a ponto de falar que isso não é importante, pelo contrário, eu posso dizer que, para mim, é o principal motivo, em termos de estar com um corpo legal, esse é o principal motivo que eu faço o exercício físico, sim. E, lógico, a saúde, a gente sabe que eu não vou fazer uma atividade física se isso não trouxer saúde também. Mas o maior motivador, ele continua sendo estético e não tem problema. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que você entender que a saúde anda junto com a estética, isso não é por acaso. Então, assim, é interessante as pessoas entenderem sobre isso, porque nem 8 nem 80, nem aquela coisa de você estar muito preso a padrões, mas também aquela sensação, né, que às vezes as pessoas têm, mas eu não me importo, né, com a estética, eu acho que isso não é importante. Isso também não ajuda. Por quê? Porque geralmente o que eu vejo nos meus pacientes é aqueles que não são muito preocupados com a estética também não têm muito resultado. Então, assim, é uma coisa que a gente vai encontrar ali, talvez, um ponto de equilíbrio. E aí, falando assim sobre medicação, né, que hoje é a febre, né, a gente fala aí do Mounjaro, do Wegovy, que são medicamentos que aumentou muito a procura no consultório, porque são medicamentos que realmente precisam de um acompanhamento médico, e é muito importante as pessoas saberem que existem hoje medicamentos que são seguros, que são eficazes no tratamento. E a grande questão é que eu vejo que boa parte das pessoas, e isso faz parte mesmo, buscam só o remédio, né? Então, assim, realmente não, pela própria dificuldade que é mudança de comportamento, não decidiram, não estão ainda dispostas a fazerem mudança de comportamento. E aí eu falo que o emagrecimento consciente, ele é sobre isso, é sobre as pessoas saírem um pouco da ilusão, que eu vejo que muita gente, a maioria das pessoas ainda acredita que é possível, de forma aleatória ou sem mudança de comportamento, conseguir um resultado a longo prazo. Tem muita gente que ainda acredita e busca, e está à procura disso. Olha, no dia que surgir alguma coisa que eu possa usar, ou tomar, ou cirurgia... Tivesse um comprimidinho ali, me dá esse comprimido. Uma cirurgia, porque as cirurgias são muito atrativas assim, para a grande maioria das pessoas, porque é um procedimento imediato, né, que a pessoa vai ter um resultado. Então, acho que a ideia assim, da gente falar em termos de divulgação da importância de um emagrecimento consciente é justamente para as pessoas saberem que não existe
emagrecimento sem mudança de comportamento. E aí fica a critério de cada pessoa buscar ou não isso, né? E aí, com relação à atividade física, é a outra coisa. Como manter um corpo mais magro e bonito sem fazer exercício, e em especial sem um exercício como a musculação. Então, assim, o que você diria para as pessoas que, de repente, ainda estão nessa fase de resistirem ou não quererem, não conseguirem ainda fazer musculação? Assim, o que você falaria sobre a musculação para essas pessoas? Olha só, eu falo, uso esse exemplo porque assim é o que fica mais, o que consegue mostrar melhor. Eu diria que a musculação é a sua poupança para a velhice. Pense que ao longo dos anos você vai perder massa muscular e é normal devido, né, à diminuição do metabolismo. A musculação, além de favorecer o emagrecimento, porque aumenta o gasto energético do seu corpo, ele também vai aumentar a sua capacidade de sustentação do corpo. Vai diminuir dores, vai fazer com que você tenha, sim, um corpo mais bonito, a parte hormonal ela é regulada, o seu humor, processo inflamatório. Então, assim, se a gente olhar para a musculação, além de só treinar, de só doer, de só emagrecer, é todo um conjunto, né? E se a gente pensar o seguinte, poxa, eu tô aqui, tô mal, meu corpo não tá respondendo, eu tô cansada, eu tô com fadiga, eu tô com compulsões. A musculação pode parecer bobeira, mas ela consegue resolver quase todos os problemas relacionados à saúde, Isso. sabe? Para quem é criança, hoje eu atendo crianças, né? Crianças, adolescentes, idosos, então assim, eu caminho por todos esses públicos. Então, quando a gente fala de um treino de força para crianças, a gente está falando em melhorar o metabolismo dessa criança, melhorar a massa magra, fazer com que essa criança tenha um crescimento saudável pela questão da estimulação hormonal, entre outras coisas. Quando a gente fala de mulheres, por exemplo, reduz TPM, estresse. Quando a gente está naquele período e a gente sente aquela necessidade de comer um doce, porque aquilo vai me gerar um prazer, mas a atividade física ela também é responsável pela produção de alguns hormônios, como serotonina, ocitocina, que são hormônios que naturalmente te deixam mais feliz, melhoram o seu bem-estar. Quando a gente fala das pessoas que querem emagrecer, ao aumentar a quantidade de músculo, é como se eu estivesse aumentando a potência desse motor para que ele consiga queimar mais calorias. Ele vai diminuir a questão da gordura mesmo. Quando a gente fala dos idosos, em fazer musculação com esses idosos, a gente está falando da parte não apenas de musculação, mas a parte mental. Idosos aí que já estão nesse quadro de demência, Parkinson, isso também a gente consegue retardar os efeitos dessas doenças, tudo isso com musculação. Então, assim, musculação vai gerar um corpo mais bonito? Vai, também. Mas são inúmeras funções ali que a musculação vai trazer para você, para sua saúde, para o seu bem-estar. Não, e é muito legal essa visão, porque a gente acaba que divide, né, as pessoas, né? Querendo ou não, eu vejo que a pessoa que já faz a musculação com uma certa regularidade, ela tá, ao meu ver, né, como endocrinologista, ela tá à frente. Né, comparando com a fase que ela não fazia a musculação, porque eu acho que isso representa uma mudança de mentalidade, uma evolução e principalmente uma consciência para o futuro, que é como você falou, que é muito legal isso, porque, assim, eu não sei, agora a Aline já voltou para a rede social, então você pode voltar para o perfil dela, né? Qual que é o seu perfil mesmo, Aline? alinemedeiros.ao. Então, se você tem curiosidade aí de saber como que é a vida de uma personal que é muito agitada, mas mesmo assim eu posto receitas, eu posto os meus treinos, eu posto dicas do que você fazer para tentar, né, melhorar aí a sua rotina e conseguir fazer tudo o que você precisa para ter mais saúde. Isso, e aí assim, eu falo da rotina, né, de cuidado com a saúde, e aí assim, para as pessoas acompanharem o seu perfil, porque você atende desde criança a idosos e todos com a musculação. Então, eu vejo assim, o que é o diferencial na mentalidade de quem já está fazendo musculação? Porque às vezes eu vejo a pessoa que está no CrossFit, a pessoa que está
fazendo um treino funcional. Isso é muito bom, mas o que eu percebo como experiência prática é que geralmente é temporário. Então eu vejo muita gente, eu estou fazendo dança, eu estou fazendo zumba, eu estou fazendo patinação, eu estou fazendo... E o que que eu percebo? A pessoa, né, que eu acompanho os pacientes de tempos em tempos, então tem pacientes que eu estou acompanhando aí há 10 anos. Aí eu vejo que geralmente são fases em que a pessoa que está numa modalidade dessa, ela não fica eternamente. Então, o perigo de não fazer musculação, na minha visão, é justamente esse. É a pessoa depois ela cansa, ou é uma atividade, de repente, que ela está fazendo que depende de um grupo, depende de um horário, ela não consegue mais se ajustar. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Fica um tempo parado. E a musculação não tem disso, né? É uma coisa que é para... As pessoas que estão fazendo musculação sabem, em termos de resultado, que precisa ter uma constância, não é isso? Exatamente. E aí é onde entra aquelas pessoas que começam, não veem um resultado assim tão rápido e acaba parando. Então eu digo que o treino de musculação, ele é um ato de fé. Todos os dias você vai ali e dá uma mexidinha. Todo dia você vai ali, só que todos os dias, ainda que você não consiga perceber, visualmente falando, várias coisas estão acontecendo, né? Porque o nosso corpo, para que esse músculo ele aumente de tamanho, são causadas ali micro lesões naquele músculo. Essas micro lesões, elas vão sinalizar para o seu corpo que ele está sendo atacado de alguma forma, e o nosso corpo, perfeito como ele vai gerar uma reconstrução ali dos tecidos. E para que haja essa reconstrução, ele vai sinalizar alguns hormônios, ele vai acelerar, é como se fosse vários operários que eles estão sendo acordados. Ô, galera, vamos trabalhar, vamos reconstruir aquela fibra que foi danificada, só que dessa vez mais forte, porque para ela conseguir arrebentar aquela fibra de novo, ela vai ter que colocar mais carga. E é justamente isso que a gente vai fazendo. Mudança no estímulo de carga, mudança na questão das pausas entre as séries, um treino que hoje você fez, por exemplo, um grupo muscular maior e depois um grupo menor, a gente pode inverter. Então, assim, são várias modalidades ali, são várias alterações que a gente pode estar fazendo, de modo que esse treino não fique algo monótono, né? E às vezes, ter um profissional ali mais próximo, ele vai perceber o seguinte: poxa, esse treino aqui já não está gerando tanto resultado. O que a gente pode fazer para mudar? Então, dentro da realidade daquela pessoa, do que ela busca como saúde, às vezes ela já faz um acompanhamento médico. Então, tem toda essa investigação que vai falar: olha, você pode ir por esse caminho. E às vezes as pessoas acham que para fazer musculação, para que tenha um resultado, ela precisa ficar 1 hora e meia na academia. Se ela tem um bom profissional para acompanhá-la, saber da rotina dela e falar: olha, Polly, já que você não tem tanto tempo assim, eu vou montar um programa de treinamento de modo que treinando 30, 40 minutos, ele vai gerar um resultado positivo para o teu objetivo, e assim você não desiste. Então, eu acredito muito que essa questão da musculação a gente consegue conciliar horário, tipo de treino, quanto tempo você precisa ou não ficar, para que essa pessoa consiga ter constância, porque não adianta nada. Ela vai lá uma semana, não viu o resultado, ninguém esclareceu para ela o que estava acontecendo com o corpo dela naquele momento, e ela vai falar: não quero mais, vou desistir. E a musculação, ela vai muito além de só músculo, né? Trabalha todo o corpo. E assim, eu vejo que é parecido com a mentalidade igual no carro, né? Você entra, você coloca o cinto de segurança, a maior parte das vezes, graças a Deus, a gente não bate o carro, não precisa do cinto de segurança, mas você não deixa de colocar. E o exercício, a atividade física, ela funciona mais ou menos como isso, né? Exatamente. Eu vejo assim que as pessoas que não estão sentindo nada, não estão com nenhum problema de saúde sério, elas muitas vezes não valorizam, né, a questão do exercício, ou o próprio apoio profissional, um personal e tudo. Mas se eu pegar essa mesma pessoa e colocar ela diante de uma situação, de uma internação, uma internação numa UTI, uma cirurgia que talvez vai precisar fazer de emergência porque teve um problema de saúde, seja uma lesão ortopédica mesmo, por uma fragilidade ali na musculatura, na coluna, e essa pessoa que está numa condição pior, perguntar para ela se ela toparia, né, fazer um exercício físico com regularidade para não passar por aquilo, eu sei que ela pagaria talvez um preço muito acima da média, né, do que realmente as Exatamente. pessoas costumam achar que é caro, né, se cuidar, que é caro fazer aula de personal, que é caro consultar, e na verdade
entender isso, né? Que tem o outro lado, a gente que trabalha com o paciente, com esses cuidados com a saúde, a gente vê também as notícias que acontecem com pessoas que não se cuidam, né, Aline? Exatamente. E assim, eu não vou muito longe. Recentemente, um amigo, né, sofreu aí uma parada cardíaca. ah, não vou citar nomes, mas Claro. assim, e foi uma parada cardíaca por um período muito longo. Só que ele já tem um histórico, né, de treino, de boa alimentação, uma rotina. Então, assim, algumas pessoas achavam, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai? Ontem eu vi a minha amiga postando com ele na academia. Olha Então, só. assim, mais de 40 anos, você vê que é uma pessoa que sempre cuidou da saúde, que sempre teve velhice, alimentando bem, mantendo os treinos e tudo mais. Então, se fosse qualquer outra pessoa, será que teria resistido? Será que em quanto tempo essa pessoa conseguiria retomar a vida normal? É a poupança que você falou, que ela, de certa Exatamente. forma, fez ali um investimento e que às vezes a gente precisa sacar esse investimento. A gente vai Exato. precisar, ao longo da vida, podem acontecer coisas que vai fazer diferença ter essa poupança ou não, Isso, né, e Aline? eu falo que fica muito mais barato. Por exemplo, você tem um carro e você paga o seguro desse carro. A gente sabe que as parcelas de um seguro, por exemplo, sei lá, vou colocar aí, você paga R$ 200 por mês. Só que aí, num dado momento, você bateu o seu carro e você sofreu um prejuízo de, sei lá, R$ 20.000 para o conserto desse carro. Aquilo dali que você falou, mas eu tô gastando dinheiro à toa, eu nunca bati. Mas e se você ter? E se você precisar? Então, às vezes, você pode ter esse acidente e não ter aquele dinheiro reserva para poder pagar aquele acidente. A mesma forma é com o nosso corpo. Só que com o nosso corpo é diferente. Se você não tem uma reserva de saúde estocada para que você consiga usar no momento de uma doença, no momento de algo fatal, de uma fatalidade, talvez você não consiga reverter os danos que foi causado. Né? Como é o caso, por exemplo, dos idosos. Hoje, atendendo idoso, eu entendo que já teve idoso que passou por cirurgia, né? Então, assim, e a volta foi muito. Recuperação, A né? recuperação foi muito boa, né? Então, a gente não está falando aqui só sobre músculo, mas é sobre ter um corpo que funciona. Um corpo que ele é consciente das partes. Poxa, meu joelho está doendo. Eu consigo dizer exatamente em que ponto do meu joelho está doendo. É lateral esquerdo? É lateral direito, é atrás da coxa, é exatamente nesse ponto. Então, fazer musculação também gera essa consciência corporal e faz com que você, no momento em que você sofre uma lesão, o reparo daquele tecido é muito mais rápido, porque o seu corpo está todos os dias gerando reparos pós-exercício físico. Sim, e aí, assim, nesse contexto, a pessoa que emagrece fazendo exercício físico, ela tem um grande diferencial, né? Então, assim, hoje as pessoas buscam muito a medicação para emagrecer e eu costumo acompanhar essas pessoas por mais tempo, porque justamente eu entendo a necessidade que é não só emagrecer, mas também manter aquele peso, não reganhar o peso. E eu vejo que, às vezes, inicialmente a pessoa não está ainda fazendo exercício, ainda não virou a chave ali do exercício, já está emagrecendo. E existe um grande diferencial na pessoa que realmente começa a perceber a falta que faz o exercício, porque chega uma hora que, por mais que a pessoa esteja usando uma medicação ou restringindo a alimentação, ela vai chegar num platô de peso, não vai conseguir continuar emagrecendo, então ela vai começar a sentir a necessidade de fazer exercício, ou ainda, ao longo do processo, ela vai ter ganho de peso se ela não estiver fazendo exercício, e aí muitas vezes tem pessoas que precisam de mais tempo, eu diria, de mais tempo para adquirir essa consciência em se cuidar, e aí quando a gente lá na Clínica Ciendo faz de tempos em tempos uma oportunidade das pessoas fazerem também a mudança de comportamento com apoio, e aí a gente tem até pacientes aí em comum que falam sobre a diferença de emagrecer sozinho e emagrecer com esse diferencial, de ter um acompanhamento de perto para acompanhar essa mudança também no corpo. O que está acontecendo? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que muitas vezes falam assim, eu emagreci 10 quilos, 15 quilos com tal medicação. Quando eu vou na prática, boa parte desse peso foi músculo, entendeu? Isso é algo
interessante para ressaltar, porque um dos motivos que eu também fui para a área de nutrição é o quê? Às vezes o meu aluno chega e fala, mas eu tô perdendo peso e tudo mais. Só que quando você vai e faz uma avaliação física, você fala, cara, mas o que você perdeu foi músculo. Então, assim, a conta não fecha. Isso é uma agressão para o seu corpo. Então, é como se fosse assim, beleza, você vai perder. Não importa o que você perde. Então, é onde a gente precisa trazer essa consciência e falar, é importante perder gordura, no entanto, eu preciso preservar a massa muscular. Porque à medida em que o tempo vai passando, cada vez mais difícil vai ficando de ganhar massa muscular. Então, eu falo assim, aproveite a sua juventude, aproveite para que você acumule massa muscular. Isso aqui é uma poupança inegociável para o futuro. Ou você tem, ou depois a conta vai chegar e aí? E assim, na musculação, falando sobre musculação, a gente fica muito voltado para acompanhar essa massa muscular. E, assim, esteticamente a gente vê a diferença, né, em termos de, muitas vezes, definição muscular e tudo. E eu acho que a gente que lida muito com emagrecimento, a gente valoriza muito essa questão do músculo. E eu falo, assim, que às vezes dá vontade de chorar quando eu vejo uma pessoa que perdeu 2 quilos de músculo, assim, porque a gente entende a gravidade disso. A maioria das pessoas não tem essa consciência. Por quê? Porque começa a emagrecer, fica só subindo na balança, realmente está perdendo gordura, mas não tem noção de que uma parte é músculo e muitas vezes nem se importa com isso, porque quer ver aquela balança baixar. Exatamente. E a gente que vê a diferença que é você aumentar essa questão da massa muscular ou preservar a massa muscular, a gente fica muito triste quando o paciente perde. E assim, eu acho que até na sua experiência pessoal de fazer exercício, que às vezes você fica 1 semana sem fazer musculação, 2 semanas sem fazer musculação, e a gente fica muito triste quando a gente vê, caramba, perdi 500 gramas de músculo. E às vezes parece assim, preciosismo, mas isso conta muito, né, Aline? Sim, e aí é onde entra, né? Às vezes a pessoa tá ali querendo emagrecer e faz aquelas dietas que são muito restritivas, e isso é perceptível não apenas em questões estéticas, mas quando a pessoa tem essa diminuição de peso que é muito rápida, sem esse acompanhamento de um profissional que está ali fazendo exames e está avaliando através de bioimpedância ou avaliação física, essa pessoa, ela começa a ficar mais fraca, às vezes a imunidade. Então, assim, são vários os fatores que vão mostrar para essa pessoa que, cara, não vale a pena perder músculo. Você precisa preservar. Então, é cuidar da alimentação de modo que você perca aquilo que você tem que perder e preserve o que você tem que preservar. E como que você consegue preservar a massa muscular? Gente, não tem outro caminho. É fazendo musculação. E é como se fosse a segurança do processo, né? Porque Exato. as pessoas, claro, muitas vezes elas não se importam com o que vai acontecer depois, o legal é estar emagrecendo. Mas na prática, a pessoa que emagrece, por exemplo, com a medicação ou cuidado com a eu costumo acompanhar e eu vejo o que acontece, eu vejo muitos pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica. E no decorrer do processo, eu já consigo identificar o que vai acontecer com aquela pessoa pela bioimpedância. Por quê? Porque a pessoa que acabou de fazer uma bariátrica demora muito para começar a fazer musculação, demora muito para cuidar da proteína na alimentação. O que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir nunca mais, provavelmente, com muita dificuldade, recuperar. Se ela perdeu muita massa muscular, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa em termos de metabolismo pela perda do músculo. E aí depois vem a explicação do porquê o reganho, né? Porque às vezes não é imediato, mas é 1, 2, 3 anos depois, vai vir tudo de novo, aquela gordura volta. Por quê? Porque eu explico que a pessoa que emagrece perdendo massa muscular, ela está emagrecendo, perdendo o metabolismo, ou seja, ela está emagrecendo, reduzindo o metabolismo dela. Então é fato, ela não vai conseguir continuar o processo, ela vai aumentar a massa de gordura e vai estar pior, porque quando ela começou, ela tinha mais músculo e agora ela tem mais gordura e menos Ela agora está em saldo negativo. Total, né? Em saldo negativo. E é justamente isso, manter o seu corpo ativo, você continua sinalizando para ele, olha, estamos vivos, continua trabalhando, estamos vivos, estamos aqui. O teu corpo precisa continuar funcionando, fazendo toda essa regulação hormonal, porque o músculo, ele precisa de muito mais nutriente, ele gasta muito mais energia. Então, assim, se você está perdendo gordura,
gordura, tá ok, mas tá perdendo massa muscular, isso é um alerta. E é onde a gente precisa ter essa consciência de até onde vale a pena tentar fazer tudo sozinho, tentar fazer tudo de qualquer jeito e olhar apenas para uma balança. Se você pega um prato, você vai no restaurante, eu falo que você tem direito a comer 1 quilo de comida, só que eu vou falar que vai comer 1 quilo de folha, você não vai querer. Então, quando você coloca ali, você vai dosando, você coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e quando você bota em cima da balança, ele vai dar o peso total. Agora, quando você busca um profissional que de fato te avalie e deixe claro para você o que você ganha, o que você perde e qual é o benefício de cada um, talvez essa consciência do, poxa, não é só balança. Então, eu falo que também, para que a gente tenha um corpo bonito, é importante a gente olhar para o espelho e ver aquele aspecto saudável, né? Uma pele muito bonita, porque quando a pessoa simplesmente quer perder, não importa o que seja, ela tem queda de cabelo, a pele fica feia, então assim, tudo vai meio que se deteriorando ali pela falta de cuidado e atenção. Não, e assim, e o legal é que a gente vê no dia a dia, porque a gente se cuida também, é que relativamente simples, né, esse cuidado, né, a rotina com relação à alimentação, ao exercício físico, a esse cuidado também com o gerenciamento do estresse, você perceber que, bom, agora eu preciso priorizar, eu não vou, até com relação ao trabalho, se de repente a gente colocar muito na frente o trabalho e descuidar ali com relação ao sono e a importância desses detalhes, a gente vê que de uma forma geral, não tem segredo, é simples o processo de emagrecimento. Só que passa a ser complexo porque ele requer uma constância. E aí talvez, essa questão da constância, talvez seja o grande diferencial na vida das pessoas que decidem fazer o processo de emagrecimento com apoio, né? Que é a virada de chave, porque às vezes a pessoa fala, isso daí que você faz eu consigo fazer, mas por quanto tempo, né? Então, assim, essa que é a diferença, e eu imagino que você hoje, com alunos talvez que você acompanha há muitos anos, Sim. você vê essa diferença na constância e no resultado, né, Aline? E eu digo que quando você tá cuidando ali e você entende aquela rotina, passa a ser muito mais fácil, porque uma coisa é você treinar o ano inteiro e chegar no período de férias, ter que perder 1 quilo ou 2 quilos, do que aquela pessoa que passa o ano inteiro sem treinar, chega ali faltando um mês para sair de férias, eu preciso perder 10 quilos, me ajuda. Olha, infelizmente, eu passo treino, milagre é com outra pessoa, sabe? Então, até nisso é interessante, porque quando você tá ali sendo acompanhado e você consegue de fato ver quais são os resultados que você tá atingindo por essa mudança de comportamento, por esse cuidado, você se sente estimulado a querer cada vez mais. Então, assim, às vezes fiz ali a avaliação do meu aluno e eu percebi que, poxa, ele tem um acúmulo de gordura, sei lá, abdominal interessante. Então, eu vou fazer um trabalho para que o todo leve, por consequência, perder essa gordura abdominal. E é mostrar que, olha aqui, tá vendo? Você tava assim, agora você tá assim. E é ter profissionais que estão, de fato, empenhados ali e têm a responsabilidade de um cuidado bem feito, olha, você tá desse jeito. A gente vai trabalhar esses aspectos aqui para que eles sejam melhorados. E daqui a um tempo, você dá ali aquele retorno e conseguir mostrar. Olha, e aí, você viu? Você percebeu que seu sono melhorou? Eu falei para você que seu sono iria melhorar, o seu estresse, a sua compulsão por doce, que é o que acontece também com os meus alunos quando eles me procuram. O aluno chegou para mim falando que queria emagrecer, mas antes de montar um treino que levasse ele ao emagrecimento, eu preciso entender, mas espera aí. O que leva essa pessoa a engordar? O que leva ela a querer emagrecer? Como que é a rotina dela? Fica muito tempo em pé, muito tempo sentada? Tem filho? Ela que cuida do filho, ela cuida da casa, e marido, e não sei o quê. Então, quando a gente entende o contexto onde essa pessoa está inserida, é muito mais fácil ajudar. Porque eu vou
dentro dessa conversa que eu tenho inicial com o meu aluno, eu vou saber identificar em que ponto que está sendo mais difícil e de que maneira eu posso levar essa pessoa para uma melhora da saúde dela como um todo. E aí onde entra a rede social, que eu posso, olha só, gente, eu tenho uma rotina muito puxada, mas embora a minha rotina seja puxada, eu preciso cuidar da minha alimentação, porque se a minha alimentação não estiver boa, se a minha constância com o treinamento também não estiver bom, eu não vou conseguir cuidar de vocês. Só que isso é algo que não tem um plano B. Eu preciso estar bem para poder cuidar dos meus alunos, do meu trabalho, da minha vida, dos meus estudos. E eu tento mostrar para as pessoas que é possível, desde que se tenha organização. E assim, na verdade, eu vejo que mais de 99%, eu diria, das pessoas que não estão conseguindo emagrecer, se elas passarem por um processo, elas realmente vão entender o porquê que não estava conseguindo emagrecer. Existe falha, e eu acho que nós, como os profissionais de saúde, somos responsáveis por isso, por divulgar isso, porque é frequente as pessoas falarem: eu não emagreço por nada, meu metabolismo é muito lento. Eu como pouco e não eu emagreço. Não consigo, é assim, é difícil mesmo. E acompanhando, eu vejo que é muito raro, né, uma pessoa que está com essa visão e está nessa fase de não conseguir emagrecer, não ter resultado se decidir viver um processo, né? Então, há bem pouco tempo, a gente teve uma paciente em comum que realmente começou o programa emagrecendo com essa fala: olha, essa é a minha última tentativa, porque eu já fiz várias coisas e se eu não emagrecer dessa vez, eu vou desistir, porque eu já fiz tudo e eu tenho algum problema que eu não consigo emagrecer. Começou a vivenciar o processo, porque o Emagrecendo é o programa de emagrecimento da Clínica Sendo, é um programa em que há um acompanhamento durante aproximadamente 6 a 7 meses. Então, é de fato um processo de aprendizado. E as primeiras 5 semanas é um acompanhamento mais individual, mais diário, digamos assim, e a grande maioria das pessoas chega a emagrecer 5, 7 quilos já nos primeiros 35 dias e vai continuar vivendo o processo. E ao longo desse processo é comum as pessoas emagrecerem 10, 15 quilos. Ela é possível emagrecer. Aqui, acho Ela já emagreceu, então assim, essa paciente em comum que a gente tem, ela começou o último emagrecendo com essa fala de que era a última tentativa. Rapidamente, nas primeiras 5 semanas, ela emagreceu mais de 5 quilos para uma pessoa que não emagrecia por nada. Exatamente. E ao longo do tempo já eliminou mais de 10 quilos de gordura. Então, assim, como assim, né? Será que tem algum segredo, algo milagroso? É porque existe um processo individual cada pessoa. Então, quando existe essa decisão, às vezes é até bom que a pessoa chegue nessa fase de falar assim: é agora ou nunca, porque geralmente quando faz isso, quando vive o processo, o resultado vem, né, Aline? Exatamente. E é ser honesto consigo mesmo e saber que, poxa, estou fazendo tudo, mas no fundo, existe algo que talvez a própria pessoa não conseguiu identificar, que é aquilo dali que está atrapalhando. Então, poxa, eu faço dieta, só que mesmo fazendo dieta, todo dia tem um docinho. Todo dia tem alguma coisa que foge daquilo dali. A pessoa não vê, né? E aquilo dali já se tornou... A pessoa faz no automático, né? Igual, por exemplo, caminhar é algo muito complexo. Só que a gente faz isso de uma forma tão frequente que a gente não precisa raciocinar de levantar uma perna, colocar a outra no chão. A gente não faz isso. E a mesma coisa são essas pessoas que estão... Tem maus hábitos, tem esses né? maus hábitos, tem vícios alimentares, tem vícios de pensamentos, de achar que nunca vou dar conta, isso não é pra mim, não, isso daqui eu não dou conta, é assim mesmo. Sono irregular, né? Exatamente. Então, assim, sentir dor não é normal, ter problemas para dormir não é normal, ter compulsão por certos tipos de alimento não é normal, sentir preguiça e sono o tempo inteiro, nada disso é normal. Só que a pessoa, ela convive com isso há tanto tempo que ela fala: é assim mesmo, não vai mudar. E vida que segue. Só que quando ela busca, de fato, querer mudar isso que ela tem vivido e busca profissionais que estão ali empenhados em mudar isso e mostrar para essa pessoa que é possível, aí a coisa muda de história. E aí ela muda e depois ela fala: como que eu nunca fiz isso antes? E às vezes é engraçado porque tem gente que fala: mas se eu dou conta de fazer sozinho, então por que você não conseguiu? E aí onde entra, talvez, um dos princípios do programa é o apoio mútuo, né? Que aí muitas vezes tem relação
com o fato de o ambiente em que a pessoa está inserida. Então, às vezes a pessoa tem uma família em que ali não é uma prioridade ter hábitos saudáveis. E a partir do momento que ela decide por fazer um acompanhamento ou entrar numa rede social de alguém que cuida, né, da saúde, aquele ambiente começa a ser mudado. Então, você acha que faz diferença aí, talvez para muitos alunos seus, o ambiente em que a pessoa está inserido? Nossa, faz demais. Imagina só, os seus amigos ali, que são de academia. Poxa, num domingo você tá ali dormindo, querendo descansar. Amiga, vamos pro parque fazer uma caminhada e tal? Então você tá com uma pessoa que você gosta, que você conversa, que de certa forma é importante para você, e ela te convida para situações que vão agregar na saúde, enfim, vários outros aspectos. Como também já aconteceu, e eu me uso de exemplo disso, que é o que? Às vezes você tá ali num grupo de amigos que são pessoas ali do seu trabalho, enfim, mas que, poxa, vou para uma festa. E às vezes você tá na festa. Aí, sei lá, tem doce, tem bebida, tem tal. Então você, pra estar naquele grupo, você acaba de uma certa forma, repetindo padrões de comportamento. E aí, quando você sai daquilo dali e vai para um outro ambiente onde as pessoas conversam sobre saúde, conversam sobre negócio, conversam sobre outras coisas, é praticamente impossível você não ser tomada por aquilo dali também e falar, poxa, isso é legal, eu vou fazer. E aí, quando passa o tempo, você fala, nossa, eu tô parecendo com esse grupo aqui, sabe? Então, isso é muito interessante. É você dosar. Poxa, você quer emagrecer, você sabe que você gosta de comer besteira, vai lá na tua rede social, dá uma olhada em quais são os perfis que você tá olhando, que você tem acompanhado. E isso não é só sobre ser, estou sendo radical. Mas, poxa, se eu sei que aquele tipo de comportamento é justamente o que eu preciso tirar da minha vida, não faz sentido eu me alimentar desse tipo de conteúdo. Não faz sentido eu, sei lá, eu ter medo sei lá, de assaltos e de mortes, de não sei o quê, e eu ligar o noticiário e só ver notícia ruim. Isso vai mexer com os meus sentimentos, vai mexer com a forma que eu tenho olhado para o mundo. Então, isso também está relacionado com saúde. Você quer ter um corpo mais magro? Você quer se alimentar melhor? Presta atenção quais os conteúdos você vem consumindo. E consumir não é só o que você come, mas é o que você vê, é o que você ouve e é o que você sente. Então, quando a gente consegue ter essa consciência e mudar padrões de comportamentos, então, a partir de hoje, eu quero ter uma vida mais saudável. Então, meu padrão de comportamento é ler sobre coisas que me deixam mais saudáveis, ver pessoas que estão tendo um comportamento que eu gostaria de ter. Se eu falo que eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu vou olhar para uma pessoa que não tem tempo cuidando da saúde dela. Então, ela está priorizando o que é importante para ela. Se para você é importante estar com seu marido, estar com seus filhos, ter tempo de qualidade, não vá olhar o fulaninho, aquela novela que está falando que família é um bem que já se perdeu. Verdade. Não faça isso. A gente tem que repetir padrões que a gente acha que são interessantes para nos levar de um nível aqui para um nível muito mais alto. A gente não tem que andar para trás. Não, Somos excelente. seres altamente evoluídos e que estamos em constante evolução. Não, isso mesmo, assim, e para quem está em casa, que percebe que muitas vezes o ambiente não é favorável porque não está conseguindo emagrecer ou ainda está insatisfeito com o corpo, esse é o momento. No mês que vem vamos começar aí o programa Emagrecendo, a segunda edição de 2025, a partir do dia 18 de agosto, as inscrições já estão abertas e o objetivo desse programa é justamente te ajudar a eliminar até 15 quilos de gordura nesse período de 6 meses, sabendo que inicialmente o resultado rápido importa. Então, nas primeiras 5 semanas é possível você emagrecer até 7 quilos e vai continuar sendo acompanhado durante o processo ao longo aí dos meses até 2026 completar esse resultado, que é o que a maioria das pessoas quer, mas de forma consciente, né? Então, Aline, assim, eu vejo que a gente poder ofertar para as pessoas com clareza qual que é o nosso propósito, se posicionar e dizer, olha, é assim que eu penso, é isso que eu ofereço, e tá tudo bem também se de repente não é o momento da pessoa, porque eu falo que programa de emagrecimento não é uma coisa que você muitas vezes vai dar de presente para uma pessoa que
naquele momento, não passa nem pela ideia fazer qualquer mudança na rotina. Então, assim, precisa ali de ter uma decisão. A pessoa, de alguma forma, tem que, nem que seja uma brechinha, 1% de fé, de capacidade de mudança, que a gente vai, como profissional de saúde, conseguir alimentar esse desejo da pessoa e de apoiar essa mudança, mas é importante que a pessoa tenha pelo menos essa faísca, né, Aline? Exatamente, é se sentir incomodado ao ponto de falar, do jeito que tá, eu não quero mais, não funciona mais para mim, eu quero mudar a minha vida. E quando a gente se depara com profissionais que você não apenas vê o que ele fala, mas você vê o que ele faz com ele mesmo, aí é que entra a questão, né? Às vezes, igual quando eu viajo, eu falo, gente, olha, eu vou viajar, eu tô me divertindo, eu vou comer, mas eu já sei o caminho que eu preciso tomar para poder voltar ali pro meu corpo. Fala, olha, aqui é uma pausa, mas depois eu consigo retomar. E você vê uma pessoa que faz isso com clareza, sabe? Olha, tá vendo isso aqui? Eu consigo te ajudar. E eu sempre falo, eu me uso como exemplo do que é bom, de como mudar a questão da alimentação, de como fazer algumas adaptações. E assim, o processo ele não precisa ser ruim, ele não precisa ser doloroso. Não, de Né? jeito nenhum. A gente pode olhar para esse processo da seguinte forma: poxa, treinar é ruim, dói, você vai suar, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa? Poderia. Só que é um momento que você está dedicando para você, para a melhora do seu corpo, da sua estética. Você vai olhar e falar, poxa, eu sou importante ao ponto de ter, dentro de um dia de 24 horas, 1 hora dedicada exclusivamente para mim. Cara, o seu filho vai agradecer por isso, o seu marido, a sua esposa vão te agradecer por isso. Porque uma pessoa que ela tá plena, que ela tá bem, equilibrada emocionalmente, sei lá, equilibrada no geral, ela vai conseguir oferecer o que há de melhor nela. Agora, aquela pessoa que se olha no espelho, ela se sente incapaz, ela se sente fraca, ela se sente insuficiente. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e nada melhor do que ter profissionais que, além de nos ajudarem, também vão nos inspirar. Sim, e aí eu costumo falar para as pessoas que o emagrecendo é isso, é topar o processo e ter resultado dizendo ao final que foi muito mais fácil do que imaginou, que é justamente o que eu vejo nas pessoas que decidem viver o processo e às vezes as pessoas que não decidem porque acham que é muito difícil, e o legal é que eu te garanto que é mais fácil do que você imagina. Então, Aline, deixa pra gente seus contatos para as pessoas que querem, né, ter essa chama aí do exercício alimentada, que às vezes assim, não necessariamente ela já vai vir com a empolgação total, mas eu garanto que quem optar por fazer exercício com a Aline vai se empolgar, porque não tem como. Como é que as pessoas podem ter acesso a você, a seu trabalho? Através do meu Instagram, que é alinemedeiros.a. Lá no meu Instagram eu posto a minha rotina, eu posto receitas saudáveis e, gente, gostosa, tá? Porque não é que o negócio é saudável que tem que ser ruim, não. Se você vai comer algo saudável, que seja também gostoso. E a questão do treino, né? Algumas pessoas falam, mas eu não dou conta, eu não posso. Eu vou mostrar pra você que é possível sim. Se você tiver 30 minutinhos do seu dia, que você vai se dedicar, mas eu não quero ir pra academia. Trabalho com aplicativo, tem o link também lá no meu Instagram. Então, só me seguir aí e a gente conversa melhor, posso te ajudar e ver o que eu posso fazer para você ter os resultados que você tanto sonha. Ótimo, Aline, obrigada. E para você também que quer se inscrever no Emagrecendo, programa que vai começar no próximo mês, você pode entrar no Instagram da Clínica Ciendo, que é @ciendoendocrinologia. As inscrições já estão abertas, você pode entrar também pelo WhatsApp, que é 61 3345 0175, 61 3345 0175. Você vai falar com a Daiane e já aproveita e garante sua vaga no próximo Emagrecendo, que começa no próximo mês. Aline, muito obrigada. Foi ótimo esse tempo. Pena que passa tão rápido, né? A nossa conversa aqui Sim. voa. Mas muito obrigada e em breve a gente está junta de novo. Isso aí. Obrigada. Um ótimo dia para todos.